puisse être froid ou bouillant, ainsi parce que si tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Parce que tu dis, je suis riche et je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu, je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche et que tes vêtements deviennent blancs, afin que tu sois vêtu et que ta honte de ta nudité ne paraisse pas aux yeux de tout le monde. Un collier pour dans tes yeux, afin que tu vois. Moi, je repars et je châtie tous ceux que j'aime. Et donc du zèle et réponds-toi, voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et il ouvre ma porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme je l'ai vaincu, et moi-même je me suis assis auprès de mon Père sur son trône. Celui qui a les oreilles pour entendre ce que dit l'Esprit, dit aux églises, parole du Seigneur. Nous allons lire en portugais. Assim diz a palavra do Senhor. Amém. Ao anjo da igreja da Laodiceia, escreva esta carta. Esta mensagem vem daquele que permanece firme e testemunha fiel e verdadeira, a fonte primitiva da criação de Deus. Eu conheço bem as suas obras. Sei que você não é quente nem frio. Eu desejaria que você fosse ou uma coisa ou outra. Porém, já que você é meramente morno, eu estou a ponto de cuspir você da minha boca. Você disse, eu sou rico, tenho tudo o que necessito, não preciso de coisa alguma. E não percebe que espiritualmente você é um desagradecido, um miserável, um pobre, seco e nu. O meu conselho a você é que compre de mim ouro purificado pelo fogo. Só então você será verdadeiramente rico. E que adquira de mim veste branca, limpa e pura, para cobrir a sua vergonha e nudez. E compre de mim remédio, para curar aos seus olhos e devolver-lhe a sua vista. Eu corrijo e disciplino todo aquele a quem eu amo. Portanto, abandone a sua indiferença e se torne um entusiasta das coisas de Deus. Atenção! Eu tenho permanecido à porta e estou batendo constantemente. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e farei companhia a ele e ele a mim. Eu permitirei que cada um que vencer se sente ao meu lado, no meu trono. Assim como eu ocupei o meu lugar com o meu Pai, em seu trono, quando me tornei vencedor. Que todo aquele que pode ouvir, ouça o que o Espírito está dizendo às igrejas. Amen. Est-ce que c'est passé? Será que a mensagem passou? Amém. Est-ce que le verset, tout le monde l'a compris? Será que todos nós entendemos esses versículos? Bien-aimés, ici, Dieu est en train de parler à une église qui s'appelle la Laodicée. Bem, amados, aqui Deus está falando numa igreja que chamava-se Laodiceia. Laodicée signifie le jugement de Dieu. Laodiceia significa o julgamento de Deus. Ici, Dieu est en train de parler à un type de chrétien Aqui Deus está falando sobre um tipo de cristão qui n'ont pas de positionnement. que não tem uma posição. Alléluia. Dieu dit, je connais tes œuvres Deus diz, eu conheço as tuas obras. et je sais que tu es ni froid ni bouillant. E sei que você nem é quente nem frio. Tu es ni froid ni chaud. Você não é quente nem frio. Là où il faut être chaud, tu es chaud. Aonde é preciso ser quente, Là où il faut être froid, tu es froid. você é quente. Aonde é preciso ser frio, você é frio. Ta vie chrétienne n'a aucune position, A tua vida cristã não tem uma posição, mais tu veux voir la main de Dieu. mas você quer ver a mão de Deus. Alléluia. Amém. Bien-aimés, ici, Dieu est en train de reprocher une église Bem, amados, aqui Deus está a chamar a atenção de uma igreja. en disant, depuis que tu m'as accepté comme Seigneur et Sauveur, Desde que tu me aceitaste na tua vida como Senhor e Salvador, mais tu ne changes toujours pas. tu não mudas. Bien-aimés, depuis que tu as accepté Jésus-Christ et Seigneur, Bem, amado, desde que você aceitou Jesus Cristo na sua vida, où es-tu? aonde é que está? Alléluia. Amém. Où es-tu aujourd'hui? Aonde tu estás até hoje? Beaucoup le 31 de l'année dernière, Muitos, no dia 31 de dezembro do ano passado, ils avaient pris des engagements vis-à-vis de Dieu. e eles tomaram compromisso com Deus. Cette année, Dieu, cette année, je veux te servir. Senhor, no ano 2016 quero te servir. Cette année, je veux t'obéir. Este ano quero te obedecer. Cette année, je marcherai
selon tes principes. Este ano eu quero andar Bien-aimé, segundo os aujourd'hui, si tu princípios. fais un bilan de ton année, Se hoje você faz balanço do teu ano, as-tu honoré ces paroles, oui ou non? será que você honrou as suas palavras ou não? Alléluia. Es-tu chaud Você é quente ou es-tu froid? ou tu és frio? Alléluia. Bien-aimé, j'aimerais te dire, il y a certaines choses qui t'arrivent dans ta vie Bem, amado, muitas coisas que acontecem na sua vida à cause de ta propre attitude. é por causa da tua própria atitude. J'aimerais te dire que Dieu n'agit pas là où il y a le péché. Eu quero te dizer que Deus não age aonde há o pecado. Mais Dieu te demande, Mas Deus te pede, dans les petites semaines qui restent, nessas poucas semanas que faltam, avant de rentrer en 2017, antes de entrar no ano 2017, de revoir ta vie. dever bem examinar a sua vida. Alléluia. Bien-aimé, souvent à cause de notre attitude, Bem, amado, muitas das vezes por causa da nossa atitude, nous faisons insulter le nom de Dieu. nós fazemos insultar o nome de Deus. Les gens savent que tu pries, As pessoas sabem que você é cristão, mais depuis que tu pries, mas desde que você ora, ils se disent sa vie ne change pas. as pessoas dizem que a sua vida não muda. Les promesses de Dieu ne se réalisent pas dans sa As vie. promessas de Deus não se cumprem na sua Alors les vida. gens pensent que Dieu n'agit pas. E aí as pessoas pensam que Deus não Ce age. n'est pas que Dieu n'agit pas, Não é porque Deus não age. mais Dieu n'agit pas parce que tu ne marches pas selon ses. Deus não age porque você não anda segundo os seus Et les gens princípios. doutent de ce Dieu-là. E as pessoas duvidam desse Mais Deus. aie un positionnement. Bem, mas tem uma posição. Soit tu décides de rester dans le péché, Ou você decide de ficar, permanecer no pecado, mais tu acceptes les conséquences du e péché. você aceita as consequências dos pecados, Ou soit tu es chaud ou você é quente et tu marches selon cette e chaleur-là. tu andas segundo esse calor. Mais tu ne peux pas être au milieu. Você não pode estar no meio. La conséquence, A Dieu consequência, a dit, je vais te rejeter, je te vomirai. Deus diz, eu vou te vomitar. Cuspir. Beaucoup ici, Dieu a déjà vomi leur vie. Muitas das pessoas, Deus já cuspiram as suas vidas, Mais ils ne savent pas. mas não sabem. Amen, amen. Beaucoup parmi nous, Muitos no nosso meio. tu ne vois plus la main de Dieu dans ta vie. Você não vê mais a mão de Deus. Dieu n'écoute plus les prières Deus não ouve mais as tuas parce orações. que Dieu t'a déjà vomi. Porque você já foi vomitado por Deus. Vous savez, si je prends une bouteille de Coca-Cola Bem, mas você sabe, quando eu tenho uma garrafa de Coca-Cola et que je la chauffe, je la fais bouillir. e quando eu coloco essa Coca-Cola aquecer essa Coca-Cola, Parmi nous, qui va boire cela? e no meio de nós, quem é que vai beber este Qui va boire Coca-Cola? cela? Quem é que vai beber isso? Si quelqu'un va boire, puisse lever la main. Se alguém vai beber isso, pode levantar as suas mãos. Amen, amen. Je pense que personne ne va boire cela. E eu penso que ninguém vai tomar esta Coca-Cola. Parce que le Coca Porque Coca a été étudié foi bem estudado pour soit être bu froid ou para ser bebido frio ou à une congelado, température ambiante. ou natural. Alléluia. Le Coca n'a pas été étudié A bebida Coca-Cola não foi estudada pour être bu chaud. para ser bebido quente. C'est-à-dire, si tu bois cela, Se você bebe Coca-Cola tu quente, vas le vomir. você vai vomitar. Pourquoi ce n'est pas destiné à être bu chaud? Por quê? Porque não foi destinado para ser bebido quente. De la même manière, Da mesma maneira, le péché dans la bouche de Dieu, le péché dans la o bouche pecado na boca de Deus, devient quelque chose de amer. isso torna-se alguma coisa má. C'est pour ça qu'il l'a dit. E por isso ele disse, Comme tu es ni froid ni bouillant, como tu és nem quente nem frio, et que tu es tiède, e que você é morno, je te vomirai. eu vou te vomitar. Alléluia. Bien-aimé, depuis que tu pries, Bem, amados, desde que você está a orar a Deus, tu es en train de pleurer, Dieu, tu n'agis pas dans ma vie. você está chorando todos os dias que Deus não age na sua Bien-aimé, vida. avant de pouvoir donner la responsabilité à Dieu, Bem, amados, antes de dar a responsabilidade a Deus, sonde tes voies. você tem que examinar os seus caminhos. Jérémie a dit ceci: Jeremias disse, sondons nos voies vamos sondar as nossas vozes, os nossos caminhos, e vamos examinar, et retournons à e l'éternel. vamos voltar a Deus. Bien-aimé, examine un peu ta vie. Bem, amados, examina a sua vida. Je ne veux même pas dire depuis que tu as accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur. Eu não vou dizer que desde que aceitar Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Mais rien que l'année dernière, le 31 décembre, lorsqu'on voulait rentrer en 2016, Examina só a partir do momento que nós queríamos entrar no ano 2017. 16, jusqu'à aujourd'hui, até hoje. ta marche chrétienne, Como é que está a tua caminhada cristã? comment? Como é que está? Alléluia. Mais de temps en temps, nous avons tendance à vouloir mettre la faute sur les autres. Bem, amados, muitas das vezes queremos culpar os outros. Mais ici, Dieu était en train de parler dans chaque église. Aqui Deus estava a falar em cada igreja. Il parlait de leur attitude. Deus estava a falar das suas atitudes. Mais beaucoup de chrétiens sont des chrétiens
chrétien caméléon. Muitos cristãos são cristãos camaleão. Bien-aimé, pourquoi es-tu un chrétien caméléon? Mas por que tu és cristão camaleão? Bien-aimé, lorsque tu viens ici dimanche, Bem, mas quando você está aqui no domingo, tu pries, tu chantes. você canta e ora. Mais si tu es en train de marcher comme un caméléon, Mas se você está andando como um camaleão, tu perds ton temps. você está perdendo o teu tempo. Alléluia. Tu peux nous blaguer ici. Você pode brincar aqui. Je me roule par terre. Você pode cair Je aqui. parle en langue. Você pode falar em Je língua. chante fort. Você pode cantar Mais muito. si tu vis comme un caméléon, Se você vive como um camaleão, tu vas voir les gens que tu critiquais monter au ciel. você vai ver as pessoas que estavam criticadas subir lá no Et céu toi, tu vas rester. e você vai ficar. Avant de vouloir devenir un évangéliste ou un évangile pour les autres, Antes de ser um evangelista ou um evangelho para os outros, sois un message pour toi-même. seja uma mensagem Tu para n'as ti. pas besoin de dire qu'il était le Fils de Dieu. Jesus Cristo não precisou de dizer que era o Filho de Deus. Mais lorsque les gens le voyaient, Mas quando as pessoas olhavam para ele, ils disaient les prophètes sont passés avant lui. eles diziam que os profetas passaram antes dele. Mais ils n'avaient pas le même message. Mas não receberam a mesma mensagem. Mais toi, tu es 100% charnel Bem, mas você é 100% carnal et 50% spirituel. e 50% espiritual. Et tu veux voir la main de Dieu. E quer ver a mão de Deus. Bien-aimé, la vie chrétienne Bem, mas a vida cristã est une vie de choix. é uma vida de escolha. Daniel avait fait un choix. Daniel fez uma escolha. Malgré qu'on l'a envoyé dans la fossée au lion. Mesmo que ele foi enviado na cova dos leões, ele disse: o meu Deus vai se levantar. Mais pourquoi devant l'adversité, Mas por que perante as adversidades, nous brisons notre alliance? nós quebramos a nossa aliança? Amen, amen. Parce que tu es froid Porque você é frio et parce que tu es chaud. e porque você é quente. Bien-aimé, j'aimerais dire ceci. Bem, mas gostaria de dizer isso. Le fer à repasser. O ferro, Ce n'est pas parce que le fer est chaud não é porque é quente qu'il est branché. e ele está ali ligado ao corrente. Alléluia. Le fer peut être débranché, O ferro que nós passamos a roupa pode ser desligado, mais il continue à être chaud. mas ele continua. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui sont encore chauds, Muitos cristãos permanecem quentes, mais ils sont déjà débranchés avec Dieu depuis très longtemps. mas eles já foram desligados com Deus. Tu es encore en train de repasser. Você ainda está a passar o ferro, Tu as encore de la chaleur, você ainda tem esse calor, mais tu ne sais pas que Dieu t'a déjà rejeté. mas você não sabe que Deus, você Tu já ne está sais pas afastado que de Dieu t'a Deus. déjà vomi depuis longtemps. Você não sabe que Deus já te vomitou. La Bible me parle de deux personnes. A Bíblia me fala de duas pessoas. La première personne, c'est Samson. A primeira pessoa é Sansão. Il était en train de jouer avec les interdits. E ele estava a brincar com aquilo que Deus proibiu. Et lorsqu'il a livré son secret, E quando ele falou do seu segredo, Daniel lui dira, les Philistins sont sur toi. ele disse: olha, os filisteus são sobre ti. Et il a dit, je m'en détacherai comme les autres fois. E ele disse: eu vou sair como de muitas das vezes eu fiz. Mais ce moment-là, c'était plus comme les autres Mas fois. naquele momento não foi igual a todos os momentos. Parce que la Bible dit Porque a Bíblia diz: que Samson Sansão, ne savait pas e ele não que Dieu sabia. l'avait déjà rejeté. Deus já tinha lhe Parce abandonado. que Samson Porque Sansão était chaud era quente et il était froid. e frio. Samson, un homme Sansão, homem, qui arrivait à terroriser les Philistins, chegava a aterrorizar os filisteus. qui arrivait à tuer les lions, Que chegava até matar os leões. mais devant une femme, Mas perante uma mulher, devant les cuisses d'une femme, perante as pernas de uma mulher. Samson oubliait les principes. E eles estavam a esquecer sempre todos os princípios. Quelle est cette chose qui te fait oublier les principes de Dieu? O que é que te faz esquecer os princípios de Deus? Quelle est cette difficulté qui te fait renier le nom de Dieu? Qual é essa dificuldade que te faz negar o nome de Deus? Daniel avait toutes les raisons pour renier Dieu. Daniel tinha todas as razões para negar Deus. Mais Daniel Mas Daniel, savait que ce Dieu-là ele sabia que o Deus allait le délivrer. ia lhe libertar. Mais la fidélité de Dieu Bem, mas a fidelidade de amène Deus dans ta vie des choses positives. na sua vida traz as coisas Parce que positivas. à la fin, même les païens, Porque mesmo os pagãos, une nouvelle loi avait été établie. houve uma nova lei que foi On devait estabelecida, honorer le Dieu de Daniel. aonde todas as pessoas deviam honrar e se prostrar diante do Deus de Daniel. Este foi a fidelidade de Deus. Alléluia. Parce que Daniel était fidèle à Dieu. Porque Daniel era uma pessoa fiel a Deus. Il était comparable à l'église de Philadelphie. E ele foi uma pessoa comparável à igreja de Filadélfia. Alléluia. Bien aimé, le deuxième caractéristique du caméléon, Bem amado, a segunda característica de camaleão c'est que le caméléon, é que o camaleão, lorsqu'il chasse, e quando ele vai à procura, il est très lent. e ele anda muito devagar. Alors, il a une langue qui fait plus ou moins 25 cm. E ele tem uma língua que tem uma medida de 25 centímetros.
il est obligé, lorsqu'il observe une proie, E ele, quando vê alguma coisa que ele quer, il lance sa langue. e ele projeta a sua língua. Mais il n'a pas intérêt à rater. Mas ele não tem o interesse de falhar. Parce que le problème, s'il rate, Porque o problema é quando ele falha, il ne va pas faire l'effort de continuer, parce que la langue, le temps qu'elle revienne, ça prend du temps. e ele não vai fazer esforço de continuar a andar, porque até a língua voltar, isso leva um tempo. Alléluia. Le thème de la semaine passée, A mensagem da semana passada, l'homme de Dieu avait parlé sur l'obéissance dans la persévérance. o homem de Deus falou sobre a obediência da perseverança. Mais beaucoup de chrétiens aujourd'hui, Muitos cristãos hoje, devant l'adversité, perante as adversidades, ils abandonnent. eles deixam, abandonam. Devant les adversités, Diante das adversidades, ils n'arrivent pas à persévérer. não conseguem perseverar. L'une des caractéristiques de l'église de Philadelphie, Uma das características da igreja de Filadélfia, Dieu témoignait leur persévérance. Deus estava a testemunhar a perseverança que eles tinham. Alléluia. Mais lorsque tout va bien, Bem, amados, quando tudo vai bem, lorsque tout va bien dans ta vie, quando tudo vai bem na tua vida, tu es ici à l'église, você está aqui na igreja. tu es maman pasteur, Você é a mulher do pastor. tu encourages les gens, Você dá força às pessoas. tu donnes la force aux gens, Você está a encorajar as pessoas. tu donnes même des versets bibliques aux Você gens, até dá versículo bíblico. en disant ma soeur, mon frère, Você dizendo, meu irmão, n'abandonne pas, não deixa. Dieu va faire, Não abandona, Deus vai agir. Dieu va faire. Deus vai fazer. Mais lorsque tu perds tout, Mas quando você perde tudo, il faut qu'on te cherche ici à l'église. as pessoas têm que te ver aqui na igreja. Alléluia. On t'appelle, As pessoas ligam, oh pasteur, on est là pour moi y aller. pastor, hoje não pude vir. Je suis trop combattu, Eu estou a passar por muitas lutas. j'ai trop de problèmes. Eu tenho muitos problemas. Tu n'arrives pas à supporter les problèmes. Você não consegue suportar os problemas. Dieu n'est pas un Dieu bonbon. Deus não é Deus bombom. Dieu n'est pas un Dieu bonbon. Deus não é Deus bombom. Mais devenons matures. Bem, amados, vamos ter a maturidade. Depuis que je suis arrivé ici au Portugal, Desde que eu estou aqui em Portugal, je suis arrivé en 2014. eu cheguei aqui em 2014, Il y a eu 3 thèmes qui sont passés. há 3 temas que se passaram aqui. Mais avec ces 3 thèmes-là, Mas com esses temas que foram tu ditos peux aqui, toujours être un chrétien avec des béquilles. você quer ser um cristão com muletas? Ou on doit encore vous courir après. Onde as pessoas têm que te seguir? Lorsque Dieu te bénit, Quando Deus te abençoa, tu es fidèle. você é fiel. Mais lorsque quelque chose ne va pas, Mas quando alguma coisa não vai bem, tu fuis Dieu. e tu fores a Deus. Pourquoi? Parce que tu es tiède et tu es chaud. Por quê? Pas Porque les tu és positions. fria e quente. Tu não tens Dieu posição. puisse te bénir. Mas tu queres que Deus te abençoe. Bien-aimé, revois tes principes avec Bem, amados, examina os teus princípios com Deus. Revois tes principes avec Dieu. Examina os teus princípios com Deus. La force de Daniel, A força de Daniel c'était qu'il persévérait. era uma pessoa perseverante. Parce qu'il savait que Dieu allait faire. E ele sabia que Deus ia agir. Bien-aimé, où es-tu? Bem, amado, aonde é que tu estás? Es-tu chrétien Tu és cristão ou es-tu caméléon? ou tu és camaleão? Alléluia. J'aimerais parler au cœur de quelqu'un ce matin. E eu gostaria de falar no caso de alguém. Bien-aimé, le temps est bientôt, cette année, pardon, est bientôt terminée pour qu'on puisse rentrer dans 2020.